Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, meninas, irmãos e irmãs? Estamos aqui mais uma vez. Ontem, né, foi difícil a gente fazer, porque o Facebook ontem estava realmente lotado e a gente não teve como entrar. Quando eu consegui, já era muito tarde e não deu pra gente continuar. E já ia beirando 18 horas. Mas estamos aqui, firmes, irmãos e irmãs, para continuarmos, né, o nosso estudo. Hoje nós vamos finalizar. Vamos estudar Ruth, capítulo 3 e capítulo 4. Vamos aguardar, tem mais alguns irmãos chegando. Kellen tá aí assistindo. Boa tarde, amor, tudo bem? Vamos aguardar para ver se mais alguém entra, para não pegar no meio, né? Esperar mais um minutinho só. Enquanto isso, vamos revisando, né? O livro de Ruth conta a história de uma família que estava passando fome em Belém. Não se diz que eles estavam passando fome, mas na terra de Belém houve um período de fome. E eles se decidiram, a família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, decidiram se mudar de Belém e foram morar em Moabe. Elimeleque morreu e seus filhos se casaram com mulheres moabitas e depois de 10 anos eles também morreram. E Noemi decidiu voltar para Belém porque ela ouviu dizer que em Belém já havia pão, a fome já tinha acabado. Sônia Val entrou agora. Boa tarde, querida, tudo bem? E eles decidiram voltar, elas decidiram voltar, e Noemi não queria que as suas noras voltassem com ela. Mas Orfa voltou para Moabe, mas Ruth estava decidida a continuar acompanhando a sua sogra. E no capítulo 2, Noemi já chega trabalhando, né? Foi trabalhar num campo que coincidentemente era de propriedade de um parente delas, de um parente, no caso de Noemi, que poderia ser o que? O resgatador, que naquela época existia o resgatador. Quando a família perdia tudo e um parente próximo tinha posses, ele poderia comprar as terras que eram do falecido, no caso Elimeleque, se casaria com Ruth, suscitaria, no caso com a viúva, suscitaria descendência para Elimeleque, no caso para Noemi, que continuava viva, e assim a sua casa se ergueria novamente. E Boaz era um desses candidatos a resgatador, e foi justamente ali que Ruth foi trabalhar. E as coisas foram acontecendo, ela conseguiu, Boaz já conhecia a sua história, ele não estava lá quando ela começou a trabalhar lá,
Mas ele, quando chegou em Belém, a cidade não falava de outra coisa, só falava de Ruth, da maneira como Ruth foi bondosa com a sua sogra. E quando ele chegou no campo e conheceu Ruth, ele já conhecia toda a sua história e tudo indica que ele ficou encantado pela sua história e por ela. E com isso, quando ela chegou em casa e contou tudo isso para Noemi, Noemi se lembrou. Porque Noemi não estava nem se lembrando que ela tinha parentes que pudessem ser seus resgatadores. Por quê? Porque ela estava mais preocupada em trocar de nome, dizer que era uma mulher amargurada, dizer que era velha demais, que tinha perdido tudo e que Deus estava castigando. Então ela estava tão preocupada, com a sua cabeça voltada tanto para reclamação e para murmuração, que ela sequer se lembrou da possibilidade de haver algum resgatador. E ela foi se lembrar disso só depois que Ruth voltou no final do dia contando essa novidade. E é assim que começa a história de Ruth e Boaz a partir do capítulo 3. Então vamos ler. Depois nós vamos estudar o capítulo 4 e vamos ler. Primeiro vamos ler o capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mais deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que se te darão as coisas, porque aquele homem não descansará,
enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então esse capítulo, ele relata o ponto crítico da história toda. Então o problema da fome já estava resolvido. Ruth já tinha trazido alimento bastante que estava dando e sobrando para elas. Agora, Noemi, como a gente vê aqui no versículo 1 do capítulo 3, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Noemi tomou as rédeas dessa história. As suas esperanças se renovaram. Ela declarava a sua intenção de desempenhar uma obrigação que cabia aos pais. Então ela estava desempenhando essa obrigação aqui de buscar um lar para que Ruth fosse feliz. Então no versículo 2 a gente vê aqui, ora, pois não é Boaz na companhia de suas servas, na companhia de cujas servas estiveste um de nossos parentes. Ela sabia que ele iria ao campo para limpar a ceivada. O que era isso? O cereal era colhido, era primeiro colhido e amarrado em feixes no campo. Depois ele era carregado manualmente ou em carros de bois, né, ao terreiro para debulha, que você faz a separação das palhas com os grãos. Então um espaço bem aberto. Ali se separava os grãos das cascas, os resíduos e as espigas. Então eles eram assim jogados assim com força ao vento. Os grãos mais pesados caíam junto do separador, nos pés dele, onde eles eram peneirados e empilhados. A palha servia de alimento para os animais e o restolho que ficava seria como uma espécie de combustível. Então o Boaz era parente próximo. Era parente próximo a ela, né? A Noemi. Então a sua bondade para com Ruth, como a gente viu aí no capítulo 2, soou como uma oportunidade para as duas. Então a Ruth se preparou conforme Noemi orientou. No versículo 3, Noemi deu todas as orientações. Banha-te, unge-te, põe os seus melhores vestidos, desce a eira, porém não te deis a conhecer a ele, até que tenha acabado de comer e beber. Ou seja, ela tinha que agir com cautela. Então ela colocou seus óleos aromáticos, a melhor roupa que ela tinha, e desceu. Por que ela desceu? Porque Belém era uma cidade alta. Então ela tinha que descer para se encontrar com ele lá no campo dele. Então ela não poderia ser notada por ele, como a gente vê aí no versículo 3, Noemi dando todas as instruções, até que ele terminasse as refeições, como vemos aí no versículo 7. Então no versículo 4, Noemi sabia que Boaz passaria a noite lá até terminar todo o trabalho que ele tinha para fazer. Então, mas só que não sabia exatamente onde ele iria passar a noite. Então a Ruth tinha que saber o local certinho para que ela não se deitasse ao lado da pessoa errada, ou seja, ela tinha que agir com cautela. Então, quando Boaz estivesse dormindo profundamente, o que ela ia fazer? Ela ia deitar junto aos pés dele, ia descobrir os seus pés, para que ele de madrugada sentisse frio e acordasse. Então, qual é o significado disso? Ruth estava buscando proteção. Então, no versículo 5, a gente vê um ato de obediência. Ruth iria correr riscos, mas ela obedeceu. No versículo 6 e versículo 7 estava indo tudo conforme o planejado. Ela foi para a eira, fez tudo que sua sogra mandou, e havendo Boaz comido e bebido, já estava bastante alegre, né, pelas colheitas que ele tinha conseguido, né, e ele deitou.
quando ele deitou, pegou no sono, ela foi lá, descobriu os pés dele e se deitou. E lá pela meia-noite ele acorda com aquele friozinho no pé e ele se sentou. Quando ele sentou, ele deu de cara com ela, só que estava escuro, ele não sabia quem era ela. E ele perguntou: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. O ato de estender a capa, estende a capa sobre a tua serva, porque és resgatador. Ou seja, o ato de estender a capa era um pedido de casamento. Então, no versículo 10, muito pelo contrário, Boaz não ficou ofendido por causa disso. Muito pelo contrário, ele disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência. Qual foi a última benevolência que Ruth fez? Cuidar da sua sogra. Ela cuidou da sua sogra, veio com a sua sogra, se converteu ao Deus da sua sogra, mesmo a sua sogra tendo mal apresentado Deus como um Deus vingador, como um Deus que castiga, mas mesmo assim, ela usou de benevolência e ela não hesitou em seguir aos costumes e ao Deus a quem Noemi servia. Foi melhor que a primeira. Ela não abandonou a sua sogra naquele momento. Então ele elogiou o seu ato: bendita sejas tu. Ou seja, Ruth estava em novidade de vida. Ruth quis experimentar a vida de Deus na sua própria vida. Ela deixou passar opções, porque ela poderia procurar casamento de um jovem mais novo. Ela poderia chegar lá em Belém e deixar Noemi para lá e pegar e se misturar com pessoas, com mulheres da sua idade. Mas não, ela continuou com a sua sogra. Ela não foi atrás de casamento com pessoas jovens, que ela era jovem também, porque a Bíblia não fala, mas Boaz tinha 85 anos de idade. E ela optou pela lealdade de família. No versículo 11, Ruth já estava assim muito bem estimada na cidade. Bendita, agora, pois, filha minha, não tenha receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa, ou seja, tu és a esposa ideal. Era assim que Belém via Ruth, como uma mulher virtuosa. Então, no versículo 12, ele revela que há um parente mais próximo. Ele foi leal com ela. É muito verdade que eu sou resgatador. Mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Então ele teria que fazer uma reunião com esse resgatador. Se esse resgatador abrisse mão, Boaz era o próximo. Aí sim Boaz poderia assumir um compromisso com ela. No versículo 13 e 14, ele deu todas as instruções a Ruth. Ela não poderia sair dali já com o dia amanhecido, ela teria que sair à noite ainda para que ela não fosse vista e evitasse comentários desagradáveis. No versículo 15, ele providenciou comida para as duas, disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada. Então, ele providenciou a provisão de comida. E chegando em casa, Ruth contou tudo o que se passou para Noemi. Noemi chegou no capítulo 1, pobre, amarga, reclamando de tudo, dizendo que Deus a tinha castigado. Agora ela tem 2 candidatos a resgatador da sua família e comida com fartura. No versículo 18, a gente vê: espera, minha filha. Então Noemi, mais uma vez, com a palavra final.
Não restava mais nada a não ser esperar. Mas ela, experiente que ela, o que que disse? Espera, até que saibais em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ou seja, agora é sentar e aguardar. O que estava ao alcance delas fazerem, elas fizeram. O resto agora é com Deus. Sem tentar ajudar Deus, sem desespero, se aquietando na presença de Deus e aguardando a solução. A atitude foi tomada. Agora, o que elas não poderiam fazer, Deus iria fazer com elas, por elas. E é isso que a gente vai ver no capítulo 4, que nós vamos ler agora. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás a mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha herança. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, pôs no colo, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi.
São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Boaz tem pressa, como a gente vê aqui no capítulo 4, que Boaz tem pressa de resolver logo tudo. Amanheceu o dia, ele já foi para a porta da cidade. É porque na porta da cidade é que se resolviam essas questões de herança. Era como se fosse... mais na frente a gente vai ver que o acordo deles é como se tivesse sido firmado em cartório. Então ele resolveu, ele queria resolver tudo, porque ele estava completamente apaixonado por Ruth. Então ele estava decidido, ele queria ser justo. Aí o que ele fez? Ele à porta da cidade e se assentou ali. Era o local onde as decisões eram tomadas. As causas eram julgadas de maneira legal. No versículo 2, a gente vê que Boaz, ele foi prudente. Ele providenciou testemunhas. Assentai-vos aqui. Pegou os anciãos da cidade, 10 homens, anciãos da cidade, assentem-se aqui. Então eles iam exercer uma função jurídica. Esse acordo tinha uma decisão legal. Nos versículos 3 e 4, nisso, o resgatador primeiro da fila, tudo bem? O resgatador, o primeiro da fila, estava entrando na cidade. Mas Boaz, ele poderia subornar os anciãos. Mas como ele era um homem íntegro, um homem correto, um homem leal, ele não fez assim. Ele esperou chegar o fulano, né? Que aqui na Bíblia está escrito: ó fulano, chegue-te para aqui. E começou a falar o que ele tinha que fazer. Olha, ele explicou direitinho no versículo 3 e versículo 4. Olha só, tem um terreno, sabe aquele terreninho que era de Elimeleque? Você lembra Elimeleque, nosso primo? Pois é, ele foi, aí contou a história toda, que ele foi para Moabe, mas ele morreu, os filhos dele morreram, e ele voltou, ele parou aí. Aí a Noemi tinha chegado, né? E você não quer comprar esse terreno, esse terreninho, já que você é o primeiro resgatador? E só que eu tô te informando porque eu sou o próximo depois de você. Se você quiser resgatar, você compra. Se você não quiser resgatar, eu sou o próximo, eu vou. Valéria, tudo bem, querida? Quanto tempo? Eu vou comprar de você. Eu vou comprar no seu lugar. E ele chegou, falou o seguinte: tá bom, o terreno eu vou comprar. Só que ele deixou a segunda parte para depois. Ele não falou tudo. Aí no versículo 5 ele começou: olha só. A questão do casamento ele não falou, só falou no versículo 5, olha: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar nome ao esposo falecido. Aí o primeiro resgatador: beijos, Eliana, minha querida, Deus te abençoe. Aí não chegou, opa, tem que casar com a viúva, não rolou, deu ruim, ele passou a oferta. Comprar o terreninho, tudo bem, eu até compro, agora casar, tô fora. Aí foi o que aconteceu no versículo 6. Para mim, não a poderei resgatar, para que eu não prejudique a minha herança. Redime tu o que cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Por quê? O que acontece com essa questão do resgate?
A pessoa comprava, mas não levava. Por quê? A pessoa ia ser o resgatador, iria comprar a terra que o falecido deixou, tinha lá, ele arremata aquela terra, paga um dinheiro por ela. Ele se casaria com a viúva, no caso Ruth, teria um filho com ela, e esse filho é que seria o verdadeiro dono da terra. Essa terra não iria para ele, iria para o filho que eles tivessem, junto com quem ficou de descendência. Quem foi que ficou de descendência de Elimeleque? Noemi. Então, ele não ia ficar com a terra viria para Noemi. Ele só seria um instrumento usado para devolver a terra pro verdadeiro dono. E ele não quis, mas Boaz ele queria por amor a Ruth. Então no versículo, então a gente vê que ele não quis. Então Boaz, então já que você não quer, então vamos lá. Você vai me dar, eu vou tirar o calçado aqui e vou te dar para que a gente possa confirmar essa venda. Ou seja, registrou em cartório. Tirar o calçado e dar para o outro é igual o registro em cartório. Quando você passa um bem para as mãos de outra pessoa de papel passado. Claudinha, meu amor, tudo bem? Quando a gente passa de papel passado, lá era com sapato. Dava o sapato, já estava a escritura já estava pronta. E assim foi. No versículo 8, disse, pois, o resgatador a Boaz, compra, e tirou também o calçado. Ilma, minha querida, tudo bem? Deus te abençoe. Então, eles tiraram o calçado, um deu o seu calçado por outro, e assim a escritura já estava lavrada em cartório. Então, do versículo 10 ao versículo 12, a gente vê a mão de Deus movimentando e mudando a história de uma mulher que queria trocar de nome porque ela se tornara uma mulher amarga. Deus na direção de tudo. Ruth se converteu ao Deus de Noemi e os próprios convidados pediram, a gente vê aí, ó, todo o povo que estava na porta. E os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Ou seja, os próprios convidados pediram a Deus que Ruth fosse uma mulher fértil. Ela ficou casada durante 10 anos com Malom e não teve filhos. Será que ela não poderia ter filhos? Era uma mulher estéril? Não sabemos. Mas eles estavam pedindo a Deus que Deus abrisse a sua madre para que ela suscitasse descendência a ele. E eles citaram o nome de Pérez. Seja a tua casa como a casa de Pérez. Pérez era o filho mais importante de Judá. Judá era a tribo mais importante. Por que Judá era a tribo mais importante? Vamos escrever aí, vamos ver se as irmãs sabem. Por que Judá era a tribo mais importante? Escrevam aí para mim. Respondam aí no chat aí embaixo, onde vocês já escreveram, que eu vejo aqui. Amém, pastor. Glória a Deus. É o nosso Deus, né? O Espírito Santo de Deus é que fala por nós. Amém, pastor. Escrevam aí para mim, por que Judá era a tribo mais importante? Por quê? Quem vai escrever?
Ninguém vai escrever, irmãos. Por que que Judá era a tribo mais importante? De onde era o leão? O leão era da onde? O nosso Deus, o nosso Rei Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Era dessa tribo que iria descender o Rei dos Reis. Então esse descendente ia ser... Isso, Eliana, linhagem messiânica, muito bem. Descendente é dádiva de Deus. Então, Noemi, novamente, agora no final do livro, voltando, e da linhagem de Davi, isso mesmo. E Noemi voltando aos holofotes. Ruth e Boaz saem de cena nos últimos versículos. Como Noemi entrou em cena? Como Noemi entrou em cena? Entrou com perdas, revoltada, amargurada, reclamando contra Deus, totalmente desiludida da vida, desesperançada. E agora, como ela volta à cena? As próprias mulheres disseram para ela: seja o Senhor bendito, no versículo 14, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, seu resgatador emocional. A família de Noemi deu continuidade, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então nada é melhor que a sua nora nesse momento. Ela é melhor, é a sua melhor realização como mãe. Então, no versículo 16 a gente vê: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, pôs no colo, e ela deu Obed para que Noemi cuidasse dele, para que Noemi o criasse. E depois, nos versículos 18 até o versículo 22, qual era o projeto de Deus? Trazer ao mundo o Salvador. E quais são as lições que nós aprendemos? O compromisso, o ouvir os conselhos, a obediência foram a diferença na vida de Ruth. Quando nós assumimos um compromisso com o Senhor nos honra, até nos momentos mais difíceis, mesmo que tudo pareça perdido, mas o Senhor sempre tem uma solução. O saber ouvir, o obedecer, trouxe a Ruth algo que ela jamais poderia sonhar na sua vida. E a sua história, ela se perpetuou, porque através dela nasceu o grande rei de Israel, Davi, o rei Davi. E depois do grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, é através dela que também nasceu o nosso Salvador. Ou seja, ela influenciou, através da sua obediência, o seu compromisso, ela influenciou o mundo inteiro através da sua vida. Qual a influência que nós estamos deixando no mundo, irmãos? Qual a influência que cada um de nós está deixando para esse mundo, para que se perpetue sobre a nossa família, sobre as nossas gerações? Vamos orar, terminando o nosso estudo. Senhor, nós louvamos o teu nome por mais esse livro maravilhoso
que nós tivemos a oportunidade de estudar. Não adianta, nem o coronavírus é capaz de deter o povo de Deus. Nós estamos aqui em torno da tua palavra, Senhor, para tirarmos essas lições maravilhosas para a nossa vida. E nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela vida de Ruth, porque ela foi um dos instrumentos usados para trazer o nosso Salvador Jesus Cristo, para nos resgatar, o verdadeiro resgatador da nossa vida, da nossa alma, aquele que veio para nos salvar, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário em nosso lugar. E nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela existência da tua palavra, que é viva. Foi escrito há tantos anos, mas nos traz lições preciosas ainda hoje para as nossas vidas. Que nós sigamos sempre também, mais um exemplo para nós seguirmos, o exemplo de Ruth. Que nós tenhamos os nossos ouvidos atentos para ouvir os bons conselhos, que nós sejamos obedientes, Senhor, e que nós tenhamos compromisso contigo. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Solange, Lohane também tá aí, tudo bem? Irmãos, queridos do Senhor, terminamos o livro de Ruth. Vamos agora para uma nova jornada a partir da próxima semana. Não estudaremos todo, mas vamos ver. Denise, minha querida, meu amor, você tá aí, linda, bonitinha. Vamos fazer uma jornada no livro de Josué. Não vamos poder estudar tudo, né? Talvez não tenhamos esse tempo todo, mas a partir da próxima semana nós vamos contemplar. Já deu para perceber que eu gosto do Antigo Testamento. Não que o Novo Testamento não tenha lições, tem muitas, mas eu gosto do Antigo Testamento, deu para perceber, né? E nós vamos dar um passeio no livro de Josué e vamos tirar também algumas lições preciosas para a nossa vida. Tá bom, minhas queridas? Amanhã eu vou tentar preparar uma meditação para nós no dia de amanhã. No domingo de manhã, o presbítero Fábio tá com a ideia de fazer na sala, lá no Zoom, um momento de comunhão nosso, né, na hora da escola dominical, e à noite será a palavra do nosso pastor no YouTube, tá bom? Beijos, beijos, até amanhã. Amém, Solange, beijo, amiga, tchau. Selminha, querida.